Sejam bem-vindos ao Lente Podcast, eu sou o Léo Sobral, você provavelmente já sabe disso, então você já senta aí onde você está, se acomoda, pega um cafezinho, o tempo está frio, pelo menos aqui no Rio de Janeiro o tempo está frio, né? Aqui na cidade do Rio de Janeiro. Mas se você não pode se acomodar, aumenta o volume do seu dispositivo, televisão, tablet, celular, computador, que você tiver aí,
aumenta, bota no volume máximo, continue fazendo o que você está fazendo, nos empreste seus ouvidos. Esse é o Lente Podcast, onde a gente fala com homens e mulheres de Deus a respeito das coisas de Deus. A gente fala também aqui sobre o cristão e a sociedade, o cristão na sociedade, o cristão no mundo, o mundo no cristão. Todos esses assuntos você vê aqui no Lente Podcast. Então, como disse, se acomoda aí. Hoje a gente tem um convidado especial que você ainda não viu, mas já leu aí o nome, então você já sabe de quem se trata. E junto comigo aqui hoje, ó, Pastor Sandro. E aí, Pastor Sandro? Boa tarde. Boa tarde, Sobral. Boa tarde, família Lente Podcast. Graça e paz a todos. É um prazer enorme estar com vocês novamente. Com certeza, essa tarde vai ser uma tarde memorável, com o pastorzão aqui brabo, Pastor Igor André, meu amigo. Prazer ter você aqui. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Pastor Sandro. Boa tarde, Léo. Boa tarde a toda a galera que está aí envolvida na produção desse podcast. Lente Podcast tem sido uma ferramenta de Deus para abençoar pessoas e eu creio que essa tarde não será diferente. A gente vai ter um tempo de crescimento aí, o que eu não souber falar, tem uma galera aqui para me ajudar, entendeu? Não deixa meu ponto falhar, por favor. Inclusive, o pastor Vanderlei não está aqui no momento, né, Sobral? Sim. Ele está fazendo um atendimento ali, daqui a pouco ele está chegando aí, só para a galera ficar sabendo, tá? Antes da gente engrenar aqui o nosso bate-papo, a gente vai dar os nossos anúncios, como de costume aqui. Nós temos alguns apoiadores e patrocinadores, que são pessoas e empresas que nos ajudam a manter esse podcast no ar. E aí, de cara, falo para você do Empadão Carioca. Você segue lá no Instagram, @Empadão Carioca Oficial. Serviço delivery para você. Então, você pede o sabor que você quiser. Se você nunca comeu empada doce de chocolate, olha aí. Tem lá no Empadão Carioca. Meu Deus, você é pode brabo, pedir. Hein? Corre lá no Instagram, vê o cardápio, faça a sua escolha. Depois você ligue para o 994, ou melhor, 99437631 ou 99215-5949. Esse é o contato do Empadão Carioca. Se você não conseguiu anotar, não tem problema não. Aqui na descrição do vídeo, você clica aí em ver mais e tá o contato deles lá para você entrar em contato, pedir o seu empadão. A gente já aprovou aqui e aprovou, é muito bom. Além disso, nós temos também a Lavanderia Nova Barra, que também você encontra no Instagram com @Lavanderia Nova Barra, que faz também um serviço delivery, ou seja, sua roupa suja que você não quer lavar, edredom, seja lá o que for, de vestir, geral, de se cobrir, enfim, qualquer coisa, você entra em contato com a Lavanderia Nova Barra e eles vão na sua casa buscar a sua roupa, ou seja, você não sai do conforto da sua casa, eles vão fazer uma limpeza, vai deixar incrível, limpeza mais limpa que a dele, só a do Espírito Santo. Meu Deus, é forte. Então, contato para vocês ligarem, ó, aqui no Rio de Janeiro, 021 2447 1800 ou 3415 5753. Não conseguiu anotar? Também está aqui na descrição. Corre lá, Lavanderia Nova Barra. Esses são nossos parceiros, estão com a gente aqui todas as semanas. Obrigado aí desde já, pela força e pelo apoio aqui. Vocês são muito importantes na manutenção do nosso podcast, do nosso projeto. Para além disso, Noroinfo, né? Noroinfo, para quem quer cuidar aí das redes sociais, essa novidade que veio atropelando todo mundo. Se você não sabe e você não está na internet, você não está em lugar nenhum hoje em dia, porque 2022, século 21, a internet já nos atropelou. E se você tem uma empresa, oferece algum tipo de serviço, você pode e deve usar o seu Instagram, seu Facebook, seu YouTube. E a Noroinfo vai te ajudar com isso, com as melhores estratégias de engajamento e alcance com o nosso amigo Matheus Noronha. Então, corre lá na Noroinfo, pede lá o seu orçamento, fala que você chegou através do Lente Podcast, que você com certeza vai conseguir um desconto. Também está aqui na descrição da nossa transmissão o contato lá da agência Noroinfo. Então, não perca essa oportunidade. Vá para o digital e com certeza você vai aumentar o seu alcance e, consequentemente, os seus clientes. O seu serviço pode, com toda certeza, e deve crescer. Bom, dito todas essas coisas, mais uma vez, Pastor Igor André, boa tarde. Muito obrigado por ter topado o nosso convite, bater um papo aqui. A gente está muito feliz em te receber. Amém. Obrigado a vocês pelo carinho do convite. Espero que seja um tempo de crescimento para a gente aí. Meu brother, eu estava pensando aqui, você do Campo de Bom Sucesso já tem quanto tempo? Vou fazer agora 6 anos no Campo de Bom anos. Sucesso. Entendeu? Tem 6 anos que a gente veio para cá. Vendo o teu perfil, tu tem uma grife, não tem?
Tenho uma loja de moda masculina e consultoria de maneiro, roupa. Que maneiro. Entendeu? Para homens, por enquanto. Porque eu percebi uma necessidade baseada no que eu sempre gostei. Uma possibilidade que Deus abriu de fato. Foi uma porta de Deus mesmo. Recente ou já tem um tempinho já? Não, eu estou há 3 anos trabalhando com isso. E cada dia mais envolvido, me dedicando ao aperfeiçoamento disso. Foi literalmente olhar para o que você tinha e perceber uma possibilidade de Deus. Eu sempre, desde os 14 anos, trabalhei com fotografia, então tinha um estúdio montado, trabalhava com eventos e tudo mais. Minha esposa trabalhava comigo, ainda trabalha com fotografia, que ela permanece no estúdio. E eu vinha percebendo um desinteresse por aquilo, porque eu queria estar livre os finais de semana por conta da igreja, pregar e tudo mais. E aí, no período de pandemia, foi um período bem delicado, mas eu me lembro que eu publiquei uma foto no Instagram vestindo um terno. Eu sempre gostei muito de me vestir de maneira exótica, porque, assim, o diferente ele está sempre linkado a isso, né, cara? Então, aí publiquei. Aí recebi uma mensagem no Instagram dizendo assim, já pensou em ser representante de terno aí no Rio de Janeiro? Eu falei assim, cara, isso é conversa fiada e tal. Como é que isso é a história daquelas publicidades que aqueles comentários que todo mundo recebe, se você tem interesse em fazer moda e tal, nos procure aqui. Eu falei, essa é a conversa. Aí, beleza. Aí, perguntei à pessoa, ela falou assim, falei, cara, não tem R$1 para investir nisso, mudar. Ela falou assim, é o seguinte, me manda teu engajamento no Instagram. Aí mandei o engajamento para ela. Falou assim, vou te mandar as fotos, você publica, publicando, se alguém te pedir, tiver um retorno, você me procura. Beleza, eu peguei as fotos, não publiquei no Instagram de birra, publiquei no WhatsApp. Vou publicar no Instagram, vou publicar no WhatsApp, não ficar dando publicidade para ninguém. Publiquei no WhatsApp. Recebi 15 pedidos de terno. 15, literalmente 15. Que isso, cara? E assim, aí quando eu recebi aqueles 15 pedidos de terno, aí falei, voltei, falei, 15 pedidos de terno? Eu não sabia que eu influenciava alguém nesse sentido. Aí falei, como é que funciona a proposta de vocês? Ela falou o seguinte, você vai ganhar um percentual a cada 15 ternos que você vender e você ganha um. Eu falei, quantos? 15. Literalmente. O que eu tinha de pedido, o que ela foi. E dali a coisa começou a tomar proporção, volume, e a gente está aí a cada dia conquistando, remodelando a marca, estudando, ampliando o cast. Até agora a última conquista nossa foi, de fato, sair com a linha de calçados já com a nossa marca. Que legal, cara. Então a gente está aí caminhando. Divulga aí qual é o nome @CNV Store. @CNV Store. A frase que está na boca de todo mundo é agora você pode. Porque olha aí. Agora você vai. Entendeu? Porque aí a moda masculina ela se ampliou muito. Então o homem ele passou a se interessar um pouco mais por isso. Então, dado isso, a gente tem uma moda que tramita desde do street, da rua, uma moda mais despojada, a um social ultra fino, elegante, blazer, blusa social e por aí vai. Tu tá conseguindo conciliar? Estou conseguindo conciliar porque hoje eu faço uma agenda de atendimentos linkada à minha agenda. Então, assim, eu coordeno isso tudo muito dentro de mim, porque hoje eu sou uma loja móvel. Então, meu grande diferencial hoje é atender a pessoa dentro da casa dela. Então, ela não precisa ir para o shopping, pagar estacionamento, ter a apurrinhação do vendedor falando para ela que tudo ficou bom. Porque tem muitos, não, ficou bom. Porque o cara quer vender, o cara quer bater a meta e levar. Meu interesse não, meu interesse é investir em autoestima. Legal. Então, isso tem sido... Eu tinha visto um Rios, não sei se foi um Rios, ou se foi uma postagem. Foi um Rios. Na JPA. Tu tava mostrando pra galera a roupa lá. Aquilo era o quê? Então, aquilo ali foi um movimento dos Bravos para que eu fizesse uma consultoria para os homens. Pô, que maneiro. Cara. De como se vestir. Tipo assim, dicas mesmo. Detalhezinhos de como usar bainha, combinação de cores, o que são cores antagônicas, cores complementares, como você combina isso. Caramba, tem isso, cara. Tem. Aí você vai mostrando. E foi bacana que eu fiz a minha palestra foi na segunda semana e na quarta semana eu fui para fazer um showroom. E aí tinha um dos palestrantes me ouviu.
Aí ele falou assim, e aí chegou o pastor MacGyver, cara. Aí ele, pra mim, minha calça tá com meio metro pra dentro aqui, mas ela não tá mais com aquela sobra aí embaixo, eu tô bacana e tal. Minha mulher tá amando, que agora eu tô combinando direitinho. Isso é legal, você percebe que a pessoa se vê de uma outra maneira. Então ela vai muito além do que vender uma peça de roupa. É fazer com que a pessoa se enxergue diferente, se olhe com mais autoestima. A gente estava conversando aqui, né, Léo, sobre a forma de se vestir, né? Foi você que falou sobre isso? A respeito de... Quando a gente está falando lá atrás, quando a gente estava falando sobre aparência e riqueza. Isso, faz uma diferença, um papo né? aqui sobre isso, né? Do quanto a aparência é importante. Quando a gente fala riqueza de uma forma, em todos os sentidos. Mas o quanto nos dias de hoje a aparência é importante. A gente bateu um papo sobre isso aqui um tempo atrás. Tem uma frase que eu ouvi numa série que gosto muito. E assim, todas as séries que são ligadas a esse universo da roupa social e tal, e uma delas é Suits, que é uma série da Netflix de advogados. Sim, sim. E aí o Harvey, uma hora orientando o Mike, que é o menino dele, falou assim, ó, toma aqui meu cartão e vai no meu alfaiate. Ele falou, por quê? Meu terno não tá bom? Ele disse, entenda uma coisa, você não tem uma segunda chance de causar uma primeira boa impressão. Uau. Então, assim, como as pessoas te enxergam, tem muito isso. A roupa não é o seu tudo, mas ela fala muito sobre você. Mas tu acha que, de repente, pode expressar a identidade da pessoa? Ah, sem dúvida nenhuma. Existe hoje, ainda não é uma formação plena, eu estou tateando porque comecei a estudar sobre isso agora, onde você percebe o perfil emocional de alguém a partir do estilo de roupa que usa. Por exemplo, uma coisa muito simples de observar, se alguém está nos acompanhando, trabalha com adolescentes e tal, ou com jovens, e puder confirmar essa informação ou negar aí, se for da área de vocês, você percebe o seguinte, você vê um jovem, uma jovem usando casaco num período que não está frio para aquilo, você já percebe naturalmente que tem alguma coisa que está desajustada ali, está desarranjada. Às vezes pode estar ligado à autoestima, sobrepeso, um não querer se enxergar, querer se esconder, Sim. ou às vezes até está numa situação maior de crise, que é se cortando. Então as roupas elas vão denunciando isso, como você lidar com isso. Então você percebe muito esse sentimento através do que a pessoa está vestindo. É possível, não é uma realidade plena, mas é possível perceber. Isso aí é um estudo comprovado mesmo. Deixa eu falar sobre isso aí, só para usar o nosso linguajar aqui, testificar. Um parente meu, não de primeiro grau, mas um parente meu, uma certa tarde ele apareceu lá na casa em que eu estava de casaco, de calça de moletom, estava um calor, e ele estava daquele jeito, ele chegou ali, falou com as pessoas, foi embora, e naquela madrugada ele se suicidou. Caramba. Então, por conta disso que você está falando, faz muito sentido isso. É sinistro, né? Isso é interessante. Rapaz, eu lembro, eu não sei qual foi o ano. Eu já usei gravata borboleta também, meu amigo. Essa foi uma marca minha. Eu gravei. Mas eu lamento lhe informar, mas quem começou a gravata borboleta no campo de bolseaço foi Jô. Eu cheguei lá, eu lembro que o bicho veio perto de mim e falou assim, qual foi a loja que você comprou essa gravata aí? Que eu vou querer comprar lá também. Me zoando aí. Aí quem aparece lá depois? Pastor Igor Adriano, maior estilo, mano, de gravata. Ai, que maneiro. E, pô, cara, achei interessante pra caramba, cara. O teu estilo... Agora, se o pastor chega com aquela calça pescando, seria? Isso tá na moda, porque assim, o que acontece? Mas fica legal pra uma igreja, pra um altar, o cara prega. O que tu acha? Não rola bem. Eu não vejo dificuldade. Eu acho que o que a pessoa precisa fazer é a leitura. A leitura. Porque assim como uma calça que esteja com uma bainha -1, que é essa bainha que a galera tem usado, que é um pouco mais alta, pode ser um empecilho à mensagem, um terno pode ser um empecilho à mensagem. Então, de repente, você chegar num ambiente que é um pouco mais despojado, digo ambiente igreja, um pouco mais despojado de terno, isso pode ser um bloqueador para mensagem. Tem uma amiga que é de uma igreja de Nova Iguaçu, e era muito engraçado que assim, a gente criou uma relação muito próxima, e eu lembro que quando me indicaram para ela, só tinha foto de divulgação minha de terno e gravata borboleta. Só que lá é uma igreja assim, churchizada, total. Sabe? Assim, church total. Então, da galera, ministrar de calça rasgada sem nenhuma crise dread e tal. Eu lembro que o bispo, hoje, um amigaço, ele falou assim, Kátia, tu vai trazer esse menino.
Se esse menino for aqueles assembleanos maluco, tu nunca mais indica alguém aqui por 2 anos sem indicar ninguém. Você não vai poder. E assim, a gente criou uma relação, retiro e tal. Então, aí, às vezes que eu vou lá, a gente brinca muito sobre isso. Porque não necessariamente um estilo ou outro é um estilo errado. Porque o inadequado, o Marcos Bechara tem uma frase que ele diz que, assim como a linguagem ela deve ser adaptada, como a linguagem deve ser adaptada como um guarda-roupa. Assim como você não vai de biquíni para a igreja, você não vai de terno para a praia. Então é essa que é a grande questão, é fazer uma leitura. Para onde eu estou indo? Isso cabe? Isso é legal? Não, isso vai se tornar um empecilho à minha mensagem. Se tornar um empecilho à minha mensagem, amigo, abre mão, cara. A mensagem é mais importante. Show de bola. Só para 2 coisas aqui para situar a galera, atualizei aqui a descrição, adicionei então o seu @ lá da loja também. Então quem quiser conhecer o pastor Igor André, já está aqui na descrição desde o início da transmissão. O @ lá do Instagram. Mas agora também está do CNV_Story7, não é isso? Isso aí. Tá lá certinho lá. Corre. Agora não, vai com calma. Daqui a pouco você vai lá, quando terminar a transmissão. Qual é o nome da lá a loja? O nome da marca? Não, da marca. O nome da marca. A marca é Corre nas Veias. Em breve. Alô, Brasil? Vai estar aqui, ó. Olha aí, ó. Patrocinando o Land Podcast. É isso aí. Corre nas veias. CNV_Story7, corre lá daqui a pouquinho pra você conhecer lá moda masculina. Alô, mulher, abençoa o maridão aí, Meu ó. Deus, pra ele ficar forte, bonitão. Brasil. Acredite se quiser, no mês de maio, não. Dia dos Namorados. É mês de maio ali. Eu só atendi mulheres, basicamente. Pô, cara, vi umas postagens com uma jaqueta muito irada, irmão. Entendeu? Muito braba. Legal. Muito braba. Amigo, mudando aqui um pouquinho da água pro vinho, a gente falou sobre moda, tal. Pastorzão, tem um cara muito jovem, meu irmão. Extremamente jovial. E eu já tive, glória a Deus por isso, privilégio de te ver pregando. Gosto muito das tuas mensagens. São mensagens edificantes. Mas a igreja hoje, você acha que ela está indo na mão certa ou ela está indo na contramão? Eu vou explicar. Em relação às mensagens, no seu ponto de vista, é massagear ou confrontar? Não estou dizendo que você leve uma mensagem para a igreja para massagear. Mas o que está acontecendo hoje, de talvez, não vou falar boa parte, mas uma galera está indo na contramão porque só estão ouvindo aquela mensagem só para massagear? Ou você acha que a de confrontar é o ideal e tem que ser assim? Bom, a gente precisaria, de certa forma, particionar a pergunta. Primeiro, eu não tenho como dar um diagnóstico da igreja. Eu acho que... Tô falando de quem prega. Qualquer um, tipo assim, qualquer um que se aventure a dizer, não, a igreja está indo, eu acho que é perigoso, porque a gente não conhece o todo. Vou abrir um parênteses. Por que eu te fiz essa pergunta? Quando o Abel esteve aqui, o pastor Abel, ele falou pra gente aqui um negócio que a gente ficou, meu Deus, sério? Ele foi convidado para uma igreja na China. Foi convidado para pregar nessa igreja na China. E no telefone foi perguntado para ele o seguinte: cara, qual vai ser o teor da tua mensagem? Ele falou: o teor vai ser esse aqui, cara. A pessoa falou assim: não, cara, pô, não faz isso não, irmão. Pô, prega isso para a igreja vai gostar. Ele falou: não, cara, se for para você o que você quer, você me perdoa. Ele falou que não foi, cara. É isso que eu tô querendo chegar. Entendeu? Então, assim, se a gente for olhar para essa ótica... Não, beleza. Agora, eu acho que agora eu entendi. Porque quando eu tenho muita preocupação de emitir juízo, entendeu? Final sobre igreja. Falar assim, não, a igreja tá mal. Não, peraí, amigo. O tempo de Elias prova... Você é bobo, ô garoto. Você tá achando que você é a última Coca-Cola. Sim, então sai daí. O pastor já me pregou sobre isso aí, eu vi. Você tá achando que você é... Levanta, amigo. Eu tô te usando porque eu quero. Eu tenho 7 mil.
opções. Eu estou usando você porque eu quero. Então, assim, toda vez que alguma pergunta sugere isso, mas eu acredito que o papel do mensageiro é ter a consciência primária. Eu estou falando a mortos. Você está falando a gente que está amortecida pelo pecado. Então, se ele tiver essa consciência, o primeiro compromisso dele é comunicar a mensagem viva para um morto. E aí, amigo, adianta massagear morto? Complicado, né? Adianta fazer carinho em morto? Não adianta. A palavra tem que produzir vida naquele que ouve. Exato. E aí, essa vida, ela vem pelo seguinte, porque o que produz, de fato, a fé genuína é ouvir a palavra. Então, quando você prega uma mensagem que ela visa única e exclusivamente olhar para a vida da terra e não olha para a eternidade, para o compromisso da vida eterna desse ser humano, ela compromete ele. Ela compromete ele porque, assim, a efetividade da mensagem não se concluiu. E aí eu vou entrar num campo que é um tanto delicado. Qual é o grande problema? É que muitas vezes algumas pessoas que pregam com o compromisso de voltar. Você não pode pregar com o compromisso de voltar, você tem que pregar com o compromisso de ser fiel. Então, se você prega com o compromisso de voltar, você prega comprometido com quem te convida, com o espaço, com a plataforma, com a agenda. Agora, se você de fato é um mensageiro de Deus, Deus se encarrega da mensagem. Se vai voltar, se não vai voltar, se gostaram, se não gostaram, isso daí é um outro campo que não compete a você. Então, acho que uma das coisas que furta isso é essa questão. Não, pô, se eu tocar nisso, eu não volto. Então, o compromisso de voltar acaba fazendo com que algumas mensagens sejam comprometidas. Mas nem todo mundo pensa assim, né? Não pensa assim. Pensa assim? Não pensa assim. Pastor, vamos ser muito sinceros, irmão. De boa. Hoje, o pessoal está indo lá para... a gente vai, de repente, vai ficar assim, ó. Mas é aquela que massageia. Caramba, cara. Não é aquela palavra que confronta mesmo. Vou usar uma frase da pastora Porque Luciene. o confronto é vida. Vou usar uma frase da pastora Luciene que eu achei aquilo de revirar o fígado. Conferência da igreja, aniversário da igreja. Então, Agora. pastora Luciene foi pregar, e eu amo ouvi-la pregando. Pastora Luciene foi pregar e disse o seguinte: pastor, acredite no seguinte, se após o arrebatamento da igreja, daqui é a área do Douglas, se após o arrebatamento da igreja você ficar, não acho que as suas ovelhas vão te aplaudir, não. Elas vão atrás de você, cobrando de você o compromisso com aquilo que você pregou. Dizendo, eu tô aqui por culpa tua. Eita. Eu falei assim, uau! Cara, é literalmente isso. Ela estava dizendo o seguinte, nós temos um compromisso de comunicar a mensagem de Deus às pessoas. E esse compromisso será exigido de nós. Uma hora ou outra será exigido de nós. Então, esse comprometimento com a verdade da palavra, ele deve estar no coração de todos aqueles que ministram, pregam, porque essa é a palavra que transforma. Assim, por que eu fico tateando numa resposta como essa? Porque eu também não gosto muito da expressão de quando alguém usa assim, ainda mais no nosso meio assembleano, é que você não tem mais gente assembleano, né, cara? Você tem assim, um jeito todo moderninho, então é diferente. Mas alguém dizendo, não, eu fui chamado para ser vaso de concerto. Mano, isso me pega. Porque assim, me parece que essa pessoa tem uma régua mais alta que a dos outros, entendeu? Aí isso de certa forma, é complexo. Mas eu acredito que o compromisso do pregador é ser fiel à palavra. Seja fiel à palavra e o resto, Deus o fará. Porque eu também penso assim. Porque a palavra por si só, ela... Vou insistir no confronto. O propósito da palavra é mudança de caráter. O evangelho é mudança de caráter. E aí, quando a pessoa muda o caráter, aí vem tudo no bojo. Tudo isso. E aí, o pastor Vanderlei chegou, hein? Tá aqui saindo já? Tá, né? Tá. Aí. Maravilha. Aí, quando a gente fica nessa vibe de... Assim, pastor, bem específico. Vamos lá. Bens materiais. A pessoa pode ter um carro? Lógico que pode.
Ela pode ter 1 trilhão na conta? É lógico que pode. Ela pode ter... Pode. A questão é que quando isso é enfatizado sempre, a pessoa começa a ficar enraizada aqui. Ou seja, você está passando uma mentalidade para a pessoa aqui. Não é assunto... Você pode falar sobre isso, mas não esquecendo nunca, jamais, em hipótese alguma, levando o viés acerca de eternidade. Nesse ponto que eu quis chegar. Claro. Você entendeu? Não, essa comparação ela se dá muito simples, por exemplo, quando você olha o contraste entre o joio e o trigo. Sim. Então, ambos crescem. A diferença é como crescem. Porque o que vai diferenciar, de fato, o joio e o trigo é o final de cada um. Ok. Porque o trigo, ele cresce, mas cresce com a raiz solta. O trigo cresce, mas cresce sabendo que ele é flexível, sabendo que uma hora ele vai ser colhido. O joio não. Quanto mais o joio cresce, mais a sua raiz embola na terra. Então, quanto mais a raiz embola na terra, mais na hora da colheita é difícil de tirar esse joio. Porque ele está dizendo o seguinte, não, eu estou tão preso ao crescimento que eu recebi que eu não consigo sair daqui. E o trigo não. Eu acho a ideia do trigo tão fenomenal, porque tanto o joio quanto o trigo crescem sob a perspectiva de que é o sol que alimenta eles. É uma planta que ela é nutrida pela vitamina D. Só que quando o trigo vai crescendo, o trigo cresce duro. Cresce nariz em pé, cresce de peito estufado, cresce dizendo sou eu. O trigo não, amigo. O trigo, quando ele cresce, aí quanto mais ele cresce, mais ele abaixa a cabeça, mais ele abaixa a cabeça, mais ele abaixa a cabeça. Porque ele está dizendo o seguinte, não, eu cresci, mas eu sei que se eu não reconhecer aquele que me fez crescer, não valeu de nada meu crescimento. Então, a Bíblia nos chama a ser trigo. Então, não há problema, como você disse, ter dinheiro, ter carro, desde que essas coisas não me possuam. Exatamente. Porque se essas coisas me possuírem, se essas coisas forem as primordiais, aí, amigo, eu perdi tudo. É verdade. Perdi tudo. Não é verdade. Ei, Wanderlei, fala aí, meu amigo. Shalom, shalom a todos. Gratidão por esse momento. Eu tenho, assim, aptidão, né? A momentos como esse, eu gosto. E falar de Bíblia, falar de relacionamento e ter a mesa posta, um bom café. Eita, aí ó, amigos. pega a senha aí, pega a senha. Não tem o que mais reclamar. Interessante tudo isso que o pastor Igor disse, porque vai nos remeter não só um crescimento, né? Porque rabo de cavalo também cresce. Opa! Aí, ó. E cresce para baixo, de uma forma assim muito tradicional. E os nossos corações, eles vão ser postos sempre no lugar aonde temos dado a maior ênfase, Fato. o maior fato, a maior raiz e a maior verdade estabelecida. Por isso, quando o Igor diz acerca da diferença do joio e do trigo, dá para se mencionar que aquilo que é visível, né, e está encantando pode não ser verdadeiro. Né? Então, o encantamento, ele passa de acordo com o vento também, né? Exatamente. Ou seja, nem sempre um monte verdejante é sinal de bênção. Amém? Agora, amigão, nisso tudo que a gente está falando, a igreja indo na contramão, não indo, o teor da palavra, como isso tá edificando a ovelha, de que forma a ovelha enxerga isso, como ela vai se portar mediante ao que ela está ouvindo, que tipo de terreno ela é quando ela recebe a semente. Nesse bojo todo, amigo, você acha que... Não estou generalizando não, hein? Pelo amor de Deus, tá? Infelizmente, a gente que há de convir que existem igrejas que infelizmente estão caminhando... Enfim, não estou generalizando, mas o sincretismo tu não acha tão um pouquinho exacerbado dentro da igreja, misturando palavra, misturando muita coisa que estão trazendo lá de fora para dentro da igreja? Tu não tá achando que isso está um pouquinho demais hoje, nos dias de hoje? Eu entendo que existem estratégias, e eu sou totalmente a favor, você ter estratégias bem legais, aonde você chama a juventude, aonde você faz isso, faz aquilo acolá, desde que os princípios a qual o Eterno determinou para a igreja não sejam quebrados. Mas você não acha que esse sincretismo está, de alguma forma, vou nem falar poluindo um pouquinho?
eu diria que para a igreja, os fins não justificam os meios. Não é porque algo vai dar resultado que eu posso, de alguma maneira, chancelar como legal. É isso. Então, esse é o primeiro passo. A questão do sincretismo, nós, no Brasil, numa grande maioria, somos católicos. Ok. Católicos. E eu acho que essa influência cultural católica faz com que a gente tenha a necessidade de símbolos, muitas vezes. Então, por exemplo, você percebe que uma campanha que tenha um símbolo que eu carregue, para tentar ser o mais ético possível, que eu carregue esse símbolo para minha casa. Ok. Então, esse símbolo é o que me conecta, esse símbolo é o que gera a conexão. Tem um estudo de caso sobre o neopentecostalismo, que é um livro que pela capa você vai entender que a capa, eu esqueci agora o nome do autor, eu posso pesquisar aqui e daqui a pouco dou o dado. É uma televisão com um copo de água em cima, onde ele faz literalmente uma relação com isso, dessa necessidade que você tem. Porque quando você tem algo físico, parece que de alguma Palpável. maneira aquilo materializou, cara. Sim, Isso aqui sim. tá real, entendeu? E assim, essa tua mensagem aí que só fala de cruz, sangue, não quero isso não, velho. Eu quero um trem que vai me resolver agora. Eu tenho boleto para pagar, é amanhã. Entendeu? Como é que tu quer me dar uma... E aí você perde o eterno em detrimento do efêmero. Caramba. Por conta justamente disso. Então, assim, você tem uma herança cultural que precisa ser quebrada. Sou extremamente a favor de estratégias, só que eu acho que a estratégia tem um limite. Mas, assim, um limite que precisa ser claro. Porque se você colocar que toda estratégia vale... Aí, amigo, desculpa, mas aí a gente vai começar a aderir qualquer tipo de coisa. E qual é o problema? É que hoje, infelizmente, em alguns lugares, se perdeu a visão de membro. Você tem uma visão de consumidor, adepto. Você não tem a preocupação se a irmã Maria vai estar sentada naquele canto onde ela sempre senta. Você quer saber se aquela cadeira vai estar ocupada no dia que você promove o culto. Então você percebe o seguinte, que você, quando você olha o próprio desenvolvimento da igreja nos últimos 30 anos, 40 anos talvez, isso eu falo, gente, a título de leitura, se alguém tem conhecimento de caso, pode ser que isso mude. Você percebe que as próprias barreiras denominacionais, elas caíram em muitos aspectos. Então, você ouvia um coral cantando, você fala, tô perto de uma igreja batista, cara. Pode entrar aí, que daqui a pouco tem um pastor batista pregando, entendeu? Se você ouvia um órgão tocando, você fala, presbiteriana. Ouviu metal tocando, passeador. Assembleia de Deus, cara. As igrejas mais modernas, Ministério de Louvor, metodista. Então, hoje você percebe que, para alguns lugares, parece que a igreja virou um grande balcão. Então, o que eu faço? Não, se eu tenho um público que consome café, eu tenho café. E água? Tenho água. E bala? Tenho bala. Por quê? Não, você não precisa sair daqui, pô. Eu virei a Lojas Americanas. Eu virei a Mesbla, para quem é mais antigo. Eu agora tenho tudo que você precisa aqui dentro da minha plataforma. Por quê? Porque, na verdade, você não tem uma ideia de que você quer uma pessoa, uma ovelha, que você gaste tempo, cuide dela. Você quer um adepto. Trazendo entretenimento. Acabou. Então, por isso que eu acho que a estratégia ela tem um limite. E você, essas estratégias, com certeza tu já deve ter ido em igrejas que você viu, caramba, cara, aqui pegou pesado, o negócio tá... Tu já passou por isso, meu velho? Tu ficou meio assim, meu Deus, pra que isso tudo, cara? Meio estranho esse negócio. Já. É mesmo? Já. E como é que foi? Foi esquisito. Cara. Porque tu fica assim, cara, será que eu vou... Porque, assim, o evangelho é uma ofensa, né, cara, para algumas pessoas. Aí, fui pregar numa igreja que eu saía de uma sala, assim, por trás. E aí, quando eu saía, estourava os negócios, aquilo tava me dando um nervoso. Tipo assim, como se... E agora? Com vocês? Não. Sério, cara? Tô te falando, mano. Aí não. Sério. Aí, tipo assim, e eu sem graça e tal, mas assim, saí e preguei a mensagem, mas assim, muito constrangido pela situação. Porque assim, eu percebi que naquele dia, a centralidade daquilo
era a galera que ia me ouvir. E assim, se tem um negócio que me deixa nervoso, alguém diz assim, pô, tu é uma referência pra mim. Cara, isso me dá um nervoso, amigo. Porque uma coisa é você errar. Outra coisa é alguém se inspirar em você para que você erre. Aí você fala, não, mas Paulo disse, sei depois, meus imitadores. Mas ali eu percebi um exagero da coisa. Aí estourava aqueles negocinhos de festa. Entendeu? Uma galera assim, pá, e eu subindo. E eu vinha por... E assim... Tu tava lá? Tava com... eu vim por trás, assim, porque era um acesso restrito. Uhum. Então você percebia muito a coisa da estrela. E aí o que acontece? Depois que eu vivi isso tudo, porque eu cheguei para pregar, acabei de viver isso tudo, aí ele falou, não, vamos por aqui. Pelo visto era um congresso jovem. O pessoal fica no seu material, você tá querendo saber demais, vai falar sério. O pessoal fica lá com o seu material, eu falei, não, eu vou para lá. Aí eu já desci do púlpito por ali pela frente mesmo e tal, e apertando a mão, paz, tudo bem, e na Bíblia, esse livro significa isso. Não precisa, eu gosto das pessoas, eu queria estar perto, porque eu falei assim, eu não quero criar distanciamento, né? Esse distanciamento. Eu tinha medo disso, de ser visto como a estrela, e em algum momento... Isso é perigoso, né? Eu tenho o maior medo disso, Isso é perigoso, tem que saber dosar isso aí. É isso aí, entendeu? Você não pode, naturalmente, ignorar barreiras, porque você precisa, muitas vezes, de vida social e tal, mas você também não pode quebrar todas as cercas. Vão aparecendo pontes, né, cara? Pessoas vão sendo pontes para você, portas vão sendo abertas e você tem que... Se não, irmão... Tu imagina, eu tô tentando aqui, cara. Eu tô viajando na maionese, cara. Tô tentando visualizar a cena. Pá! Aí o Igor entrando, falando com a galera. Teve flash? Não, teve, pô. Teve foto então e tal. Então te pediram autógrafo. Entendeu? Teve flash. Te pediram autógrafo, Igor. Cara, assim... eu acho que é o demais, sabe? E era legal. A galera tava envolvida com aquilo, mas a minha preocupação, assim... Cara, tá envolvido com isso. Até que ponto é bom? Ponto, cara. Isso aí. Entendeu? Os caras estarem comprando isso. Porque eu fico pensando... O que eu penso? Quando o cara que tá ali de 16, 17, que vislumbra... Pô, eu quero pregar a palavra. Cara, como é que... É isso daí que eu quero pra mim. Aí eu ficava, meu Deus, o sangue de Jesus tem poder, me ajuda. Cara, como é que tu conseguiu desconstruir isso nesse dia, Igor? Porque a gente tem que ser sábio pra desconstruir, mano. Tem. Então, assim, eu comecei o meu discurso... Comecei o meu discurso falando de maneira muito tranquila. Falando sobre coisas... Minha vida é simples, cara. Eu sou filho de faxineiro, filho de doméstica. Até hoje minha mãe faz faxina em casa de família. Entendeu? Ando num carro respectivamente popular. Então, não queria mostrar a ostentação do evangelho. Para que quem está olhando para você não fale assim, cara, evangelho é isso. Uhum. Entendeu? Ser um ministro de Deus é isso. Não, nosso compromisso vai além disso. Então, eu falei, inclusive, sobre acessibilidade. Porque nesse dia... Será que se eu falar o tema do culto vai dar ruim? Acho que não. Não. A não ser que alguém pesquise. Né? Aí vai ser... O tema do culto era o Pai Taon. Aí... Google tá fora do ar. Aí, pesquisei. Aí o tema do culto era o Pai Taon. O que eu fiz? Preguei sobre a história do pródigo, da ovelha e da dracma, falando sobre um Deus que quer regenerar todo tipo de pessoa. A partir da perspectiva da interpretação de quando os escribas e fariseus se encontram com Jesus comendo com publicano e pecadores. De um Deus que não olha para camadas sociais, para as nossas prerrogativas titulares, mas olha para quem a gente é como indivíduo, para quem a gente é nele. Legal. E quer construir o caráter dele. Porque assim, o ápice da mensagem ali é o caráter do pai querendo que os filhos recebam o amor dele. Foi essa a minha ênfase. Então, assim, mas o sinistro da coisa, né? Vocês são pastores, não pode falar sinistro. Então, deixa eu mudar aqui. O complexo, que aí fica mais teológico, né? Que semana passada foi o Douglas, senão tu baixa muito o nível. Então, o complexo da coisa é que, tipo assim, eu não sabia que era aquilo. Então, quando eu entrei, e aquela coisa toda. Então, assim, pra mim foi estranho também. Mas não te chamaram de pai, não, né? Não. Entendeu? Não.
É complicado, né, velho? Complicado. É complicado pra caramba. E aí, Vanderlei? E aí, Sobral? Alguém já te chamou de pai, Vanderlei? Pô, não, ainda mais no Pai Itaon. Deixa eu aproveitar que tá falando de ego aqui, e aí eu acho que é uma boa oportunidade para eu te perguntar, pastor Igor, como é que o senhor lida hoje com o seu chamado ministerial, né, pregar o evangelho? A gente estava conversando em off aqui algumas coisas a respeito de se tornar relevante, de o nome se tornar conhecido. E como que o senhor administra isso com os números da internet? Porque hoje é difícil lidar com isso. A gente tem o nosso trabalho, seja ele qual for, e os números que a internet traz para a gente quando a gente mostra esse trabalho, eles tendem a mexer com o nosso ego se a gente não tomar cuidado. Então, por exemplo, uma publicação de um trecho seu de uma pregação viralizou, você já começa... Como é que o senhor lida com isso? Porque a internet está aí hoje, não tem para onde correr, né? Eu acredito que você precisa ter a consciência de que coisas são pontuais, né? Você não... Porque todo mundo que no intento de ser famoso se projeta para ser famoso pode acabar se frustrando. Porque a cada dia que passa a gente vive um episódio, um quadro de numerolatria, onde as pessoas idolatram a ideia do número, e eu acho que nem a um nem a outro, nem a numerolatria, nem a numerofobia. Eu acho que você precisa, sim, olhar para os números, é importante. A internet é uma plataforma sensacional, estamos nós aqui em 5 pessoas, e a gente está conectado a milhares de pessoas, e ao longo do tempo isso pode chegar a milhões de pessoas. Então, é fantástico entender esse poder de alcance que a internet tem. Então, quem que você precisa ser? Descobrir quem você é, cara. Quando você descobre quem você é, você não fica numa crise de necessidade de validação do outro para que ele te diga que você de fato é bem-sucedido refém, naquilo. né? Você fica, não, eu sou bem-sucedido. Então, assim, por quê? Porque a minha foto teve 2 likes. Quem foi? Minha mãe e minha avó. Caraca, e agora? Então, assim, você não pode ficar refém disso. Porque muitas vezes a mensagem que Jesus comunicou com a multidão na beira do mar também falou com Pedro dentro do mar. Então, mesmo Cristo que fala a uma multidão que precisa ouvir a sua voz, também comunica a uma pessoa. Então, que você precisa entender quem é a pessoa, quem é o nicho, quem é o grupo, quem é o pequeno grupo. Então, eu brinco que domingo de manhã eu estou como Davi, com as minhas poucas ovelhas. Domingo de manhã eu dou aula para uma classe de... 4, teve um dia agora, porque a minha classe é uma classe de 14 anos, então está no período de transição, eu dei aula para um aluno. Maravilha. E o pessoal falou assim, cara, tava gritando com a tia. Eu falei, um aluno, mano, merecia o meu melhor, uma aula exclusiva. Entendeu? Assim como eu já preguei em congresso que, o cara tinha que abrir espaço para entrar por trás, porque estava lotado, tinha mais de 1.500 pessoas, 2.000 pessoas. Beleza. Então, assim, você não ficar refém desse negócio. Não, tem que ter o número, tem que ter o número. Não, se não tiver, cara, beleza. Eu fui relevante, fui fiel. Teu primeiro compromisso é esse. Se alcançou, perfeito. Com isso não estou negligenciando, com isso não estou dando margem aqui para alguém ser relaxado com o que faz. Sim. Entendeu? Faça o seu melhor, seja excelente, seja exuberante. Aqui eu vejo aqui o quanto de tempo a gente levou até entrar no ar por conta de todos os detalhes que vocês estavam ajustando. Isso é um fato. Mas não ficar refém disso. Cara, se o que a gente está fazendo aqui transformar alguém daqui a 5 anos, perfeito, mano. Nossa missão está feita. Sim, eu fiz essa pergunta porque uma coisa interessante também que a gente deve refletir é, por exemplo, o senhor é pastor já há quanto tempo, mais ou menos? Mais ou menos não, você deve saber exatamente, claro. 3 anos. Então. 3 anos titularmente, sim, né? 3 anos, mas o senhor já prega provavelmente muito antes disso, antes da internet explodir, talvez. Uhum. Então, imagina se a gente for pensar, então, que toda essa sua caminhada no evangelho, que já vem diante da internet, ela agora é como se ela não tivesse valor, porque você não tem os números. Então as pessoas acabam esquecendo toda uma caminhada, uma história. Né? Exatamente, invalida toda uma caminhada, porque o que manda hoje são os números. Né? Por isso que eu ofereço essa pergunta para a gente tomar esse cuidado. Perfeito, excelente pergunta. Não, é perigoso. Como é que tá o chat aí? Temos aqui algumas pessoas no chat, deixa eu aproveitar aqui para falar com a galera. Gente, mandem perguntas aqui para o pastor Igor André, que está sedento aqui para responder, então fiquem à vontade o que vocês quiserem perguntar
podem perguntar. E deixa eu falar aqui, ó. O pastor Douglas do Carmo foi o primeiro a comentar aqui, ó. Logo de cara. O pastor Douglas do Carmo esteve aqui, ó. Estou ligado já. Um abraço, pastor Douglas do Carmo. Foi um excelente episódio também, semana passada. Yasmin Viana, Jairo Martins, Cristina Jairão. Melo, Evandro Souza, Mariana Francisco, deixa eu ver aqui, Luiz Felipe Cris, Marcelo Monteiro, Vitor Félix, Caio Bruno, Sara Oliveira, Gorete Diniz, Vitor, Malu Reis. Tem uma galera aqui no chat, ó, fiquem à vontade para mandarem suas perguntas. Deixa, aí. Pode falar, deixa eu pastor. só falar uma coisinha aqui. O Jairão, que é lá da nossa igreja, ele botou aqui, pastor Igor, a aparência também pode enganar. Aí, Pode e engana. olha aí. A Bíblia diz que você conhece uma árvore pelos frutos. Ponto e basta. Tanto que Jesus amaldiçoou uma figueira. Sim. Aí você fala assim, cara, que intriga, por que amaldiçoar o raio da figueira? Pô, por que amaldiçoou? Porque quando você olhava a figueira de longe, ela tinha um aspecto de que produziria. Ela tinha um aspecto de quem daria frutos. E quando ele chega perto, percebe que não. Então ele está amaldiçoando ela, não é porque ela é figueira, é porque ela está enganando. Eita. Só que qual é a grande questão? Esse mesmo Jesus inspira a escrever uma parábola de alguém que fala assim, cara, vou arrancar, corta. Não, peraí, pô. Dá mais um ano. Deixa eu investir de novo. Então, eu aprendo que Deus ele tem ciclos para a gente. Para investir na gente, para fazer com que a gente melhore, fazer com que a gente cresça. Então, a gente não pode estar paralisado nisso, porque, volto a dizer, na rede social todo mundo é bom, cara. É bonito. Todo mundo, Todo pô, mundo tá sorridente. é lindo. Todo mundo é lindo. Hein, Vanderlei? E esse senso de comparação também traz um desespero, né? Traz. Ninguém se compara na visão... Não, sempre lá em cima. Ninguém olha para baixo. Sobral. Ninguém olha para baixo. Porque, na verdade, é muito, até meio que normal, correto? Você ter um senso de comparação. Mas eu creio sempre no senso de comparação, não no resultado, mas na essência. Correto? Que antes do resultado vem uma essência. É o que o pastor Igor disse aqui. Tem uma caminhada. E muitas pessoas têm invalidado a caminhada do outro, correto? Só contemplando o resultado. Mas o resultado não nasceu no estalar de dedos ou no raiar, mostrando aquilo que já existia, foi construído. E com certeza, em meio a falhas, a choros, a lágrimas, a perdas, e o processo ninguém quer passar, né? E, pastor, assim, eu percebo que muitos de nós, e quando eu digo nós, eu me incluo pela idade, hoje a gente tem a possibilidade de pregar, assumir um púlpito, mas eu comecei, quando comecei a pregar, eu comecei a pregar na Igreja Batista. Eu me converti na Igreja Batista como embaixador do rei, me converti na Igreja Batista, fui o primeiro a me converter dentro da minha casa, e aí eu lembro que tinha um mês do adolescente, que é em agosto, e no mês do adolescente eles convidavam 3 pessoas de fora e um adolescente pregava. Então, eu, por 2 anos, com 16 e com 17 anos, fui o adolescente escolhido para pregar. E eu lembro que era o ano todo para que essa escolha acontecesse. E aí, quem é mais antigo, por exemplo, sabe que na Assembleia de Deus você tem... hoje aí lideranças de jovens na Assembleia de Deus com 50, 70. Pô, eu vi outro dia conversando com um amigo, com o pastor Abel. Ele falou assim, não, o líder de jovens de fulano de tal tem 82 anos. Eu falei, como assim o líder de jovens 82 anos? Porque até o cara alcançar a maturidade a ponto do ministério dar a ele a chancela de dizer assim, pode falar nessa plataforma aqui, levou tempo. Hoje a gente percebe que isso está mais facilitado. E aí parece que tem um entorpecimento, um narcótico, uma soberba exagerada de alguém que negligencia. O cara tá aqui, prega, fala, aí tipo assim, só que ele negligencia todo o processo que veio antes dele. E ele está falando hoje numa plataforma que só está ali de pé por conta de alguém que, pô... o bispo Manel Ferreira, numa fala dele uma vez, eu achei muito, muito assertiva, ele dizendo que hoje a gente pode andar de Ferrari em pistas asfaltadas, mas teve alguém que capinou em mata fechada.
Eita. Literalmente isso. Então capinou em mata fechada, amigo. Teve gente que andava a pé para pregar o evangelho. E agora a gente vai nessa onda. Não, eu falo para milhares de seguidores, então eu tenho mais relevância que o meu pastor. Que tem mais relevância, cara? O que seria de Paulo se não fosse o coração de um Barnabé olhando para ele dizendo assim, garoto... Entendeu? Pode crer, meu irmão, pelo amor de Deus. Então, assim, a gente tem que ter um pouco mais de humildade, nós que somos mais novos, de reconhecer que tem uma galera que, ainda que não sejam eles que estejam aqui hoje na plataforma, mas nós somos resultado de muita coisa que eles construíram. Então, como o Léo bem colocou, não é o agora, é um acontecer. Agora a gente está vivendo o transbordar da coisa, mas a construção veio lá de trás, de uma galera que veio antes da gente. Sem contar os que não só desconsideram o fogo já criado, a roda já criada, mas agora eles dão um alarde maior, né? Ó, esse fogo aqui era um fogo diferente. A criação agora é minha. Quem está criando, isso agora sou eu. Visto ele que o fogo já foi criado tem muitas décadas, muitas... E nem lê a Bíblia, né, cara? Que Salomão disse o que é. Já foi, meu irmão. Teve um... Não vou falar o nome do pastor para não causar. Não pode falar. Ele chegou agora, entre aspas, né? E foi querer falar mal de um outro pastor que, inclusive, é muito amigo do nosso pastor Jaime Soares. E aí, quando chegou nos ouvidos desse pastor, ele me irmão, quem é você, mano? Chegou agora, meu filho. Baixa tua bola. Abaixa tua bola. Que é justamente a falsa relevância que a internet traz pra você. Né? Quem vem da internet, se não tomar cuidado, vem com essa arrogância aí mesmo, de achar que tá por cima porque tem 1 milhão de pessoas falando que ele tá por cima. Exatamente. E isso tudo, por exemplo, vou botar aqui o pastor Igor como exemplo na situação que ele falou de uma igreja lá de... Naquelas mediações ali da Ucrânia, com a igreja que ele foi pregar, foi lá. E aí, quando ele entrou e tacaram o confete e tal, cara, ele se posicionou com maturidade. Por quê? Aí aquela conversa que a gente teve aqui nos outros podcasts a respeito do discipulado, você tem toda uma estrutura em relação a isso. Agora, outros não, meu irmão. Entra, dá vitória e tal, sobe e tá se achando a Coca-Cola no deserto, irmão. Isso é muito perigoso. Já são 6h47, irmão. Fala comigo. Eu vou ter que correr daqui a pouco. Tenho uma aula com o pessoal, mas não pode ficar à vontade aqui. Eu estou tentando monitorar via WhatsApp com eles aqui e tem uma galera acompanhando aí. Beleza, então deixa eu aproveitar que você vai ter que correr. Não vou deixar passar esse comentário aqui, não. Que a gente vai voltar um pouco, mas não necessariamente você fica nele, fica à vontade. Yasmin Viana botou aqui, ó. Quero moda feminina. Aí, ó. Falou tá para homens. Eu imagino que outras mulheres também já devem ter falado isso. Olha aí, né? ó. Tá vendo? É um pedido que algumas pessoas fazem, mas por enquanto a minha loja, que é a maior loja de moda masculina do Brasil, em movimento. Gostei. Entendeu? É a maior, em movimento é a minha. Então, que ela é dentro do meu carro hoje, o meu estoque ainda não compreende isso. Aí você fala, não, mas por que você não faz, por exemplo, dropshipping? Compra. Verdade. Porque a diferença não é entregar uma roupa, é eu te vender a roupa. É eu te dar assessoria e essa consultoria que eu vou te oferecer. Então, por isso ainda não tem. Diga de passagem, não é porque ele está aqui não, tá? É porque a assessoria do pastor Igor André em relação à vestimenta é top. Não é legal, não é só uma roupa. Eu só não uso, não é meu estilo, mano. Eu gosto de ver o pastor Igor com a bola alta. Eu acho maneiro. Eu não uso, entendeu? Mas eu acho maneiro. O Robson tá usando lá da JPA. Tem uma galera lá. Pastor Igor, tô na vibe dele. Falei, pô, maneiro. Maneiro. Mas foi mesmo, sério mesmo. Não, eu acho maneiro que agora eles lá em JPA, eles mesmos se regulam. Aí eles tiram foto e me mandam. Falam assim, ó. Aí, ó. Não tá te ouvindo. E o pastor Alex agora tá fininho. Pô, o pastor Alex tá fazendo, não é nem crossfit, aquele negócio na areia, correndo lá. E, pô, tá fininho, tá botando umas roupinhas. Pá, eu falei, pastor Igor André. Tá na parada. Pastor Igor, a gente vai respeitar seu tempo, obviamente. Aí eu só queria aproveitar esse momento aqui. Tem alguma pergunta que a gente não te fez? Aí é para o senhor falar. A gente já falou aqui sobre como anda o Evangelho, sem pretensão de dizer como anda o Evangelho, né, com todo cuidado, como o senhor bem disse. Mas, na sua percepção, como a gente está indo enquanto igreja? Eu sei que é difícil falar isso, mas na pregação. A gente já passou por esse assunto. O pastor Sandro falou sobre
esse evangelho que passa a mão, ou a necessidade de fazer de ter um evangelho que também exorta, ou até mais exorta do que passe a mão. Mas dentro da sua concepção enquanto igreja, assim, caminhando para esse final dos tempos, eu creio que a gente já está às portas aí. Como é que nós estamos enquanto igreja com relação a isso, essa visão do fim? Eu acho que a gente, numa boa parcela, a gente não acredita mais nisso, não. Fim? Vida eterna? Não. Na real, para muitos é a vida. É a vida. Assim, você conversa com algumas pessoas, você percebe que não tem a percepção de que existe uma vida eterna. Isso é desesperador. Porque para ele é a vida que ele está levando e acabou e tal. E uma teoria que me confrontou na faculdade foi a teoria de Pascal, a teoria da aposta. Eu achei aquilo fenomenal. A teoria dizia o seguinte, cara, se eu passar a vida crendo e no final morri, for uma mentira, perdi nada. Passei a vida crendo, perdi nada. Agora, se eu passar a vida não crendo e no final isso tudo for verdade, olha aí, eu perdi tudo. Então, entre passar a vida crendo e não perder nada, e passar a vida não crendo e perder tudo, deixa eu ficar com a vida crendo e quem sabe não perder nada no final. Então, mas isso que ele falou. Eu percebo que... Não, mas aí, entenda. No começo da nossa conversa aqui, foi mais ou menos isso aí. Aí você atribui isso aqui. Porque no fim de tudo, vai que é a mesma coisa. As pessoas... Cara, você precisa nascer de novo, filhão. Você não está entendendo. Tu é mestre, você... Cara, mas você precisa nascer de novo. Eu não vim aqui ouvir teu elogio, não. A tua teoria. Muito obrigado pelo elogio que você fez, mas eu não estou querendo ouvir isso de você, não. A situação que eu tenho para falar para você aqui é acerca de eternidade. Você precisa nascer de novo. Aí é engraçado quando a gente fala, traz uma palavra dessa na igreja, só falta ouvir aqueles grilinhos. Que fica um silêncio, irmão. Um silêncio. Porque às vezes, aí é que eu queria chegar. Parece que a pessoa ela vai para a igreja na expectativa de ouvir alguma coisa que não seja aquilo. Eternidade, Jesus está voltando. Prepare-se. Não fique preocupado, como disse Bligano, não fique preocupado que qual o tempo. Não, simplesmente se prepara, meu irmão. Se consagra, se santifica. Essa vibe aí. Aí quando você leva essa palavra, pastor Igor, a pessoa parece, pô, o que eu estou fazendo aqui, irmão? Eu não vim para ouvir isso aqui. É porque eu acredito que isso é um movimento social. E quando eu digo movimento social, desde que o homem foi colocado no centro das reflexões, o homem se torna o objeto, vem para o centro, ele quer respostas às suas demandas daqui. Exatamente. É isso, ponto. Isso aí. E acabou. Imediatas, né? Imediatas. Muito imediatista. Ele não tem mais preocupação com o transcendente, com aquilo que vai além da vida. Porque para ele, como eu disse, a resposta para ele se dá no seguinte. No fundo, eu brinco muito, se lavar com homo, não é lavar com aqui uma propaganda de... Ariel. Se lavar com... E falar em propaganda, ele já fez 4 aqui, mas tudo bem, tá de boa. Se lavar com homo, tu fala, cara, o cara não crê nisso, cara. O cara não crê nisso. Isso, muitas vezes, aí eu entendo a tua fala e concordo, está atribuída a nós que estamos no púlpito. É isso aí, cara. Pregando um evangelho seccionado, defasado, que deve ao ouvinte no aspecto da realidade da mensagem. E aí você prega um evangelho defasado, a pessoa aceita um Cristo defasado, crê num Cristo defasado como se estivesse indo para o céu e, na verdade, caminhando a passos largos, às vezes, para uma vida distante de Deus. John Piper, no Kryptonita, vai falar, é um Cristo falsificado que estão pregando aí. Né? E cristocêntrico está longe, né, mano? Infelizmente. Está muito longe. Tem mais coisa no chat? Deixa eu dar uma olhada aqui. Eu posso falar um aqui? Tu pode, permite, fica à vontade, fica à vontade. Puxa minha orelha direto. Mano, para de falar do chat. Para de falar.
Não, quem foi? Foi a Yasmin? Não, foi uma outra menina. Ah, botou aqui, ó. A Malu Reis. Ela falou assim, ó, o evangelho para muitos é uma ofensa. E aí, pegando esse gancho que ela falou aqui, o Vanderlei uma vez ele falou assim, que às vezes a palavra ela vai endemonizar uns e vai edificar outros. Você de repente vai levar uma palavra lá, que a pessoa, benção a palavra, aí a pessoa fala, herege. Mas a palavra está ligada para a salvação, a pessoa não quer ouvir aquilo, herege. Pô, fala sério, mano. E está endemonizando. Já aconteceu isso contigo, meu irmão? Comigo já aconteceu. Várias vezes. É um biquinho, tu vê um biquinho ali, tu vê outro biquinho acolá. Biquinho não, biquinho tu tá sendo muito carinhoso. Tu vê caras deformadas mesmo, deformações satânicas. É porque assim, a palavra ela é tão poderosa, ela é tão viva, que ela é o único livro que a gente lê e ela nos lê também. Eita. Então, enquanto você está lendo a palavra, ela tá te revirando por isso dentro. aí. Total. Então, ela tá te revirando por dentro porque ela tem capacidade de te ler. Por isso que você vai perceber que você coloca um livro qualquer dentro de uma prisão, não muda a vida de ninguém, cara. Aí você bota uma Bíblia, o cara lê aquilo. Que raio que esse livro tem? Simples, a vida que a palavra possui. Aleluia. E acabou. Então, é essa vida que ela possui que me lê. E aí, quando ela me lê, amigo, é assim mesmo. Ela revira, ela mexe comigo, ela me confronta nas minhas limitações. Desconstrói, né? Desconstrói muita coisa dentro de mim. E assim a gente vai vivendo. Essa é a grande sacada da vida cristã. É você entender que você não está pronto, mas entender que todo dia você precisa melhorar. Amém. Tem uma frase de um pastor que é um querido, um amigo que eu tenho muita estima, que ele se pergunta, e aí, pastor Maurício, como é que o senhor está? Sempre melhorando. Pô, pastor Maurício. Pastor Maurício é uma benção. Sempre melhorando. Fora quando ele olha pra você e fala assim, ó, vai se converter, hein? É literalmente isso. Tem que se converter. Porque essa conversão ela é processual. Isso aí. Ela é processual, ela é Progressiva. algo que se dá dia a dia. Entendeu? Então, assim, gente torcendo a cara pra você. Pode escrever, cara. Pô, mano, minha filha torce a cara pra mim, eu não vou parar de falar pra ela. Mano. Então não interessa. Quantos filhos você tem? Eu tenho uma filha. Ela fala assim pra mim, pai, não quero ir pra escola. Eu falo, lição do dia. Querer não é poder. Você vai pra escola. Acabou, vai sem querer. Quantos anos tem? 6 anos vai fazer. E vai emburrado. Eu falei, pode ir emburrado, não tem problema nenhum. Você quer, vai andando ou vai no colo? Vou andando, porque eu não sou criança. Eu falei, então tá bom, vai. Mas vai. Acabou, então assim. Ver cara emburrado é coisa de criança. A palavra não muda o conteúdo. Não muda. Se gostando ou não gostando. Meu brother, eu sei que teu tempo tá muito corrido. Você falou isso com a gente aqui. Mas a gente já quer deixar aqui, quero falar em nome aqui do podcast, que tá aberto de novo pra você vir aqui pra gente ter uma resenha. O pessoal não aguenta mais não, cara. O quê? Pô, qual foi o maior que a gente teve aqui, Léo? Foi com o Abel ou foi com o pastor 3 Evandro? horas, eu acho, com o pastor Abel. Foi 3 horas. Não, mas o Abel é resenha. O Abel gosta de ficar falando, E com o Douglas foi 2 horas e... 2h30, eu acho. 2 horas e por meia aí. com o Douglas. Couro comeu, gostoso aqui. Foi maneiro. Foi maneiro. Não, mas eu me comprometo a voltar, gente. Não. Porque realmente eu já vim avisado Sim, que eu sim, teria sim, um compromisso logo após daqui. Então, para terminar aqui, amigo, a gente está entrando aí, isso seria um outro tema que a gente ia conversar, mas o tempo não vai deixar, mas qual o recado que você deixa para os cristãos agora para as eleições que vão votar? Qual a ideia que você passa para a galera aí? Para a galera ficar alerta. Tua visão. Eu acredito que a gente está vivendo um tempo polarizado, politicamente falando também, olhando para o cenário. Mas eu acredito que, mais do que nunca, nós precisamos refletir sobre o que o nosso voto vai impactar no futuro. Então, eu não peço a ninguém para vote em A ou vote em B. Exatamente. Eu peço para que você reflita. Olhe para a história, olhe para as referências que estão no mundo ao nosso entorno, que tem sistemas políticos similares ou distantes do nosso, para saber qual é o melhor resultado que eu desejo para o futuro. Perfeito. Porque, ainda que... E alguém que pense em se abster, ainda que você se abstenha do seu papel político,
a sua vida mora no Brasil. É isso. Então você vai ser impactado politicamente por aquilo. Excelente. Então a minha recomendação, eu vi um post do pastor Cláudio Duarte, não adianta eu professar uma fé cristã e votar como ateu. Porque eu preciso pensar que o meu voto impacta na Catarina, que é minha filha, nos seus filhos, em outras pessoas. Vai respingar, né? Vai respingar. Então, a minha recomendação é olhe e verifique. E aí, só uma dica, não tenha nenhum candidato como salvador da pátria, Exato. que isso é loucura. Total. Concordo. Ninguém é salvador da pátria, senão Cristo. Ponto. Amém. Ele é o redentor da humanidade. Acabou. Isso é voto vencido. Depois disso, quando eu faço um mapa dos políticos que estão propostos a um cargo de governador, a um cargo de deputado, a um cargo de senador, quais se conectam melhor com a realidade daquilo que eu tenho por expectativa? Falo de mim. Eu tenho muita dificuldade em olhar para alguém que defenda, por exemplo, drogas. Sim. Vou falar do meu exemplo. Ok. Eu vi o que drogas pode fazer na vida de um ser humano dentro da minha casa. Eu vi minha mãe apanhar e só não foi morta porque não tinha uma ferramenta para que ela morresse por conta de R$5. Eu vi. Então, não tem como eu, enquanto cristão, olhando para a devastação que a droga causa, apoiar alguém que tem uma pauta como essa. Sim. Não tem. Então eu preciso olhar para esses valores e saber, refletir. Por exemplo, entender o que é o processo político, gente. Sim. Entender que você, num voto de deputado, seja estadual ou federal, você não vota numa pessoa, você vota numa legenda. Isso. E muitas vezes pesquisar quem é a pessoa mais propensa a vencer dentro daquela legenda vai alterar meu voto. Porque às vezes eu acho que eu estou votando no Zé das Couves aqui, que é meu vizinho, que é gente boa beça, mas o cara que está na ponta daquela coligação ou daquele partido é um cara que é totalmente contrário aos meus valores. Então, a minha oração e o meu pedido é reflita sobre o seu voto, decida a partir disso, pensando no seguinte: o que eu vou fazer terá impactos sobre o futuro, terá impacto sobre a minha vida, terá impacto sobre a igreja. Entender o seguinte: eu preciso me posicionar, até porque quem não se posiciona já se posicionou. Eita, boa, muito boa. Então chegamos ao final aqui. Pastor Igor André, muito obrigado pela sua presença aqui Eu hoje. que agradeço. Obrigado por ter topado o nosso bate-papo. A gente fica sempre feliz, são bate-papos em que são muito relevantes aqui. Eu gostei muito dessa sua fala no final, ela não resume a conversa, a gente falou sobre outros assuntos, mas importantíssima a sua dica mesmo de refletir, ver até onde o nosso voto é importante e o futuro que a gente quer para a gente, para a nossa família, mas para a sociedade como um todo, né? Isso Porque aí. não é porque não implica na minha casa que eu não vou me preocupar com isso. Muito legal, valeu por essa fala agora no final, foi importantíssima. E as portas, como disse o pastor Sandro, estão abertas aqui, vou passar a palavra para eles, e aí no final você fala, fica à vontade para falar o que você quiser. Meu brother, agradeço a Obrigado. Deus, agradeço a você pela sua disponibilidade de estar com a gente aqui e ratificando, o senhor será muito bem-vindo, as portas estão abertas aqui, vamos marcar uma outra data aí pra gente... Vambora. Eu até pensei numa coisa aqui, cara, chamar você e o Douglas junto, pra gente bater um papo maneiro aqui, Vambora. pra gente fazer um negócio legal As aqui. perguntas fáceis eu respondo, as difíceis ficam para ele. Tá Entendeu? bom, irmão. Obrigado. Vai ser um prazer. Quer falar novamente sobre a tua empresa? Não, eu tô bem, só segue lá na rede social. Show de bola. Vai ser certamente um prazer poder servi-lo dessa forma. Fala de novo. É um caminho, @CNVStore_7. Você segue lá nas redes sociais, no Instagram principalmente. Você vai fazer contato com a gente certamente tem um atendimento muito especial para lhe propor. Show de bola. Queria agradecer a presença do pastor... Michel, Pastor Michel tá com a gente aqui também. Meu amigo, Deus te abençoe, tá bom? Luiz tá junto com a gente aí, nos ajudando aqui também. Léo Sobral, Baganha, um beijo no coração. Baganha tá fazendo falta aqui. Nós te amamos. Reverendo Vanderlei, é contigo, meu filho. Gratidão pela tua presença, por tudo Obrigado. que foi falado aqui no Land, tá? Eu cheguei bastante tarde, estava resolvendo algo aqui bem pessoal, mas as portas não só estão abertas, como a convocação já foi deferida, né? Meu Deus. Então, queremos brevemente ter o retorno aqui. amém. Pastor Igor André, Deus possa abençoar seu ministério, possa
a cada Benção. manhã Benção pura. elevar a altos níveis todo esse coração generoso. E muito obrigado pela sua vinda. E a todos que estão aqui no chat, muito obrigado mais uma vez pela audiência e participação de vocês. Sejam bem-vindos ao Lente Podcast, se não conheciam. Se inscrevam aqui no canal, deixem um like. Toda vez que vocês dão um like num vídeo, isso aqui é dica pra vida, ó. Toda vez que você dá um like em um vídeo, seja ele qual for, você está ajudando a impulsionar esse conteúdo. Então tome muito cuidado com o que você anda curtindo na internet, porque essa porcaria que talvez a gente está assistindo e curte, outras pessoas vão assistir e vão receber e aceitar. Então é importante tomar esse cuidado. Fica essa dica Isso aí, aí. valeu? Estamos aqui todas as quartas-feiras ao vivo, online, sempre com um convidado diferente. Esse é o Lente Podcast. Mais algum recado? Só isso, meu amigo. Tudo Tamo certo? junto. Esse é o Lente Podcast, falando de dentro para fora. Tamo junto, gente. Valeu, um abraço.